Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Lemos Coins. Estamos juntos esse semestre, nessa disciplina, onde estaremos trabalhando agora uma mediação da unidade número 2. Essa unidade número 2, vocês estudaram sobre formas farmacêuticas e vias de administração. Então, venho por meio desta mediação trazer para vocês algumas informações que são cruciais para o entendimento desse conteúdo. Peço que prestem atenção e vamos estar introduzindo aqui para vocês alguns conceitos sobre as formas farmacêuticas e algumas peculiaridades de cada tipo de forma. As formas farmacêuticas elas são nada mais nada menos do que preparações para a aplicação de medicação para um esquema terapêutico. Essas formas farmacêuticas devem ser preparadas com maior cuidado e devem ser respeitadas as suas características para que elas não alterem o esquema terapêutico. Geralmente, as formas farmacêuticas são compostas por princípio ativo, que é a substância ativa, que é um fármaco fitoterápico, que vai estar atuando em um determinado esquema terapêutico. E os adjuvantes. Adjuvantes são substâncias que contribuem para o funcionamento da forma farmacêutica. Alguns podem ser utilizados para corrigir um sabor, podem ser utilizados como excipientes, podem ser utilizados como veículos, podem ser utilizados por uma infinidade de necessidades para aquela determinada forma farmacêutica. Então, é importante que a forma farmacêutica esteja adequada ao uso de adjuvante e ao seu princípio ativo especificamente. Das formas farmacêuticas que nós conhecemos, um primeiro exemplo que nós temos são as formas líquidas. Dentre elas, nós temos alguns exemplos como soluções, colutórios e suspensões. As soluções são preparações que têm um ou mais fármacos dissolvidos em água, geralmente administrados por via enteral e via parenteral. Nessa foto a seguir, vocês veem embaixo, no meio, algumas ampolas. E essas ampolas, geralmente, elas são preenchidas com soluções. A maioria das vezes, essas soluções são extremamente límpidas, onde o fármaco está dissolvido em água ou mais de um fármaco dissolvido em água. Os colutórios, o exemplo que a gente tem, esse enxaguatório bucal, que todos conhecem aí embaixo, são soluções de aplicação tópica, geralmente na cavidade oral, parte superior da faringe, onde nós vamos estar realizando bochechos e gargarejos. Então, são substâncias antissépticas. As suspensões, a gente tem um outro exemplo, como observamos aí, essa substância que foi muito utilizada há muito tempo atrás como um repositor de nutrientes, o biotônico Fontoura, são dispersões de partículas sólidas de uma substância em um líquido aquoso. Especificamente falando de fármacos, nós temos as suspensões de antibióticos. Eles são exaustivamente utilizados para os tratamentos farmacológicos. Outros tipos de formas farmacêuticas líquidas, nós temos xaropes, que são preparações líquidas contendo açúcar, elixir e tintura, que são fármacos dissolvidos em álcool e água, e nós temos as emulsões, onde nós temos fármacos parcialmente solúveis e a presença de líquidos onde eles são immiscíveis, onde temos a necessidade de agitação para uma parcial ressuspensão desse fármaco. Aqui nós temos outros exemplos de forma farmacêutica líquidas, como o solução nasal, como vocês podem ver aí do lado direito na imagem, e as soluções oculares. As soluções nasais geralmente são viscosas, têm uma determinada quantidade de cloreto de sódio, e as soluções orais, elas são estéreis, são colocadas diretamente na cavidade ocular. Outras formas farmacêuticas que nós temos são as formas sólidas. Pós-granulados são geralmente utilizados para tratamentos diversos. Então temos fármacos adjuvantes misturados para uma forma seca e finamente divididos. Comprimidos são formas farmacêuticas sólidas após compressão de mistura de pó. Drágeas só muda um pouco a forma farmacêutica, geralmente ela tem uma camada gastroresistente. Cápsulas. Cápsulas são formas farmacêuticas sólidas, onde nós temos uma gelatina, que é dura ou mole, de forma e capacidade variáveis.
Supositório, formas sólidas à temperatura ambiente, mas temperatura do corpo, eles se liquefazem. Outro exemplo que nós temos de forma farmacêutica sólida são os óvulos. Óvulos que são introduzidos na cavidade vaginal, parecidos com supositórios, mas se liquefazem na temperatura do corpo. Vemos nessa figura aí outras formulações, como um comprimido efervescente, um comprimido sulcado, onde ele tem aquela marca para poder ser quebrado. Então, todas essas características são importantes de sabermos das formas farmacêuticas sólidas. Formas farmacêuticas semissólidas. Essas formas também são utilizadas exaustivamente, porém, devem ser utilizadas com cautela. Temos pomadas e pastas, que são constituídas de uma única fase, um óleo, no caso da pomada, e fármacos dissolvidos nela dispersos. Géis são constituídos de líquidos com agentes gelificantes, que dão um formato de gel. E as pastilhas, que têm uma consistência semissólida, onde os fármacos adjuvantes são misturados ali, geralmente a sacarose ou a goma arábica. Espero que eu tenha esclarecido para vocês alguns exemplos de formas farmacêuticas. Vamos continuar nossos estudos em outras unidades. Obrigado e grande abraço.